Nesse mês de janeiro, nós tivemos duas notícias relacionadas a patrimônio histórico. A primeira foi uma fala de Trump, abre aspas, se o Irã atacar americanos ou patrimônios americanos, já estabelecemos 52 locais iranianos como alvos, representando os 52 reféns americanos sequestrados pelo Irã há muitos anos. Alguns de alto nível e de importância para o Irã e para a cultura iraniana, escreveu Trump. A segunda notícia foi a de 6 turistas estrangeiros, entre eles 2 brasileiros, que foram presos por danificar a cidadela Inca de Machu Picchu. Elas estiveram em áreas restritas e danificaram o famoso Templo do Sol, construído com blocos de granito há cerca de 6 séculos. Um deles confessou ter extraído uma pedra de um muro e funcionários relataram que parte do grupo defecou no local, que é considerado sagrado. O cara vai lá para cagar lá no Machu Picchu. Uma iniciativa pan-americana conhecida como Pacto de Roet formulou a ideia de que os bens culturais que formam o tesouro cultural dos povos devem ser respeitados e protegidos em tempos de guerra e de paz. Mas afinal, maninho, o que é patrimônio histórico? A noção de patrimônio histórico tradicionalmente se refere à herança composta por um complexo de bens históricos. Mas apesar de ainda pouco conhecido e mesmo pelos egressos do curso de História do Brasil, o fato é que os especialistas vêm continuamente substituindo o conceito de patrimônio histórico pela expressão patrimônio cultural. Essa noção, por sua vez, é mais ampla, abarcando não só a herança histórica, mas também a ecológica de uma região. Assim, em última instância, podemos definir patrimônio cultural, incluindo nessa ideia a de patrimônio histórico, como complexo de monumentos, conjuntos arquitetônicos, sítios históricos e parques nacionais de determinado país ou região que possui valor histórico e artístico e compõe um determinado entorno ambiental de valor patrimonial. A definição atual de patrimônio cultural se originou no documento elaborado pela Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial e Cultural e Natural, realizada em 1972 e promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. Tal documento detalhou o patrimônio cultural como monumentos, ou seja, as obras arquitetônicas de esculturas ou de pinturas monumentais, assim como os elementos estruturais de caráter arqueológico que têm um valor universal do ponto de vista da história, da arte e das ciências. Durante a Convenção de Patrimônio Cultural, a Unesco elaborou uma lista dos patrimônios da humanidade, cujo objetivo era chamar a atenção mundial para identificar as propriedades de valor cultural e natural universais. Os países que assinaram a Convenção têm a obrigação de proteger os locais designados como patrimônio da humanidade e, apesar dessa obrigação, ser financeiramente custosa para eles, muitos dos quais não possuem recursos para implementar as demandas da Convenção. Das 192 nações do mundo, 174 já ratificaram o acordo. A Unesco reconhece sítios culturais, sítios naturais e sítios mistos espalhados pelos 5 continentes. Essa política mundial de preservação despertou interesse crescente no patrimônio cultural na maioria dos países. Interesse que se reflete no Brasil, que tem 16 sítios de patrimônio da humanidade reconhecidos pela Unesco, das cidades históricas de Ouro Preto, Olinda e Salvador, aos parques nacionais de Iguaçu e Pantanal. É interessante observarmos que o conceito de patrimônio cultural não se restringe à produção material humana, mas abrange também a produção emocional e intelectual, ou seja, tudo que permite ao homem conhecer a si mesmo e ao mundo que o rodeia pode ser chamado de bem cultural. Nesse sentido, recentemente, a Unesco reconheceu a arte de um povo indígena do Amapá como obra-prima do patrimônio oral e intangível da humanidade, fugindo assim ao padrão de que apenas o monumental vale a pena ser memorado pela história. Existem, na verdade, 4 categorias de bens patrimoniais: os bens naturais e os bens materiais, os bens intelectuais, que são o conjunto do conhecimento humano, e os bens emocionais, que são inseridas as manifestações folclóricas, religiosas e artísticas de cada povo. Surgiu também o processo de tombamento, ou seja, de delimitação de determinados espaços como monumentos históricos, logo protegidos por lei. Nessa perspectiva, para entendermos o significado de patrimônio histórico, precisamos primeiro compreender o que é monumento. Para Jacques Legoff, monumento é tudo o que pode evocar o passado e recordar, até mesmo o escrito.
Para ele, a diferença entre monumento e documento não está no fato de o primeiro ser vestígio material e o outro vestígio escrito, mas no fato de que o monumento é voluntariamente selecionado pela sociedade para lembrar o passado que ela escolheu lembrar. O documento, por sua vez, foi visto durante muito tempo pelos historiadores como um registro do passado como um todo, ou pelo menos não apenas daquele passado escolhido pela sociedade, mas como o passado ideal. Legoff foi mais além, afirmando que todo documento tem sua dose de monumento, ou seja, não é imparcial. Assim, a crítica ao documento não é novidade, mas precisamos também fazer a crítica ao monumento. É só a gente pensar em relação aos monumentos da cidade de Belém. São, por exemplo, aos monumentos em torno ali do Forte do Castelo, em torno das praças, que são monumentos que cultuam o colonizador, o homem branco, que cultuam uma parte da sociedade. Onde está o indígena, onde está o negro. Então todo documento, todo monumento, melhor dizendo, ele está ligado, ele está cultuando uma parcela, ele é parcial.